Muito bom dia a todos. Bem-vindos a Serralves. Eu penso que não poderia haver um lugar mais adequado para esta reunião. Serralves é um espaço único que conjuga a sobriedade arquitetónica e a beleza da paisagem, cruza a natureza e a contemporaneidade expressa na arte que aqui é exibida. E nessa conjugação de beleza e de sabor, ambos ganham parque e museu, porque o resultado acaba por ser maior do que a soma de ambas as partes. Nós hoje, ao contrário de outras reuniões que temos promovido aqui, não vamos ter a possibilidade de visitar as exposições, e até a exposição mediática que se aproxima, que era suposto já ter sido inaugurada na quinta-feira, teve a inauguração adiada para segunda-feira por motivos da presença do Sr. Presidente da República, mas de qualquer maneira poderão também desfrutar de outras exposições que aqui estão. Mas como dizia, em Serralves há um cruzamento de arte e de natureza, e aqui também vamos cruzar duas especialidades. É de um encontro que se fala de duas especialidades, às vezes parecem algo distantes: a oftalmologia nos centros hospitalares, a medicina geral e familiar nos cuidados primários de saúde, mas apesar dessa distância há muitas coisas que temos em comum. Desde logo, todos os doentes temos em comum. E eu gostaria que logo no final do dia todos estivéssemos mais confiantes de o que é que nós, oftalmologistas, podemos fazer pelos vossos doentes, dos colegas de medicina geral e familiar, e o que é que os colegas de medicina geral e familiar também podem fazer pelos vossos doentes que te apresentam queixas do foro da oftalmologia. O programa foi desenhado para ser, de certa forma, abrangente, e portanto vamos abordar diferentes áreas da oftalmologia, mas queríamos que fosse prático e que no final do dia vocês saíssem daqui com ferramentas que vos ajudem a perceber qual a melhor atitude perante um doente com queixas de foro oftalmológico. Nós sabemos todos as dificuldades que enfrentamos, e sobretudo aqui, por exemplo, no Porto, no acesso a uma primeira consulta de oftalmologia, e portanto seria importante que todos soubéssemos definir prioridades. Queria também agradecer quer à ATA, quer à Iberoftal, quer à Academia CUF por terem ajudado a promover esta reunião, agradecer a presença do professor Paulo Santos e do Dr. Augusto Magalhães, do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar e do Colégio de Especialidade de Oftalmologia. E pronto, vamos iniciar a ação. Eu vou passar a palavra ao professor Paulo Santos. Ora, muito bom dia, muito obrigado ao Dr. Fernando Vaz, e agradecer naturalmente o convite que nos fizeram, e que é para nós um prazer e uma honra estarmos aqui presentes nesta reunião de oftalmologia. Nós, eu aqui em nome e representando a direção do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar, nós que somos... Dizia o Dr. Fernando Vaz que são especialidades muito diferentes uma da outra, e eu diria que não somos assim tão diferentes uns dos outros. Somos todos médicos, não é? E como somos todos médicos, reunimos à volta daquilo que é o nosso core business, aquilo que é o nosso foco de atenção, que é o tratamento da pessoa, em saúde, e o tratamento da pessoa, obviamente, quando aparecem as doenças e quando temos que viver com as doenças. Na realidade, nascemos todos naquele elemento, talvez o mais inteligente da tribo, que há muitos anos atrás começou a perceber que determinados sintomas se conjugavam em síndromes ou em doenças, como depois foi chamado, e que esses sintomas, orientados de uma determinada forma, com um determinado tratamento, enfim, as terapêuticas também foram evoluindo ao longo dos tempos, mas começaram por ser mesinhas baseadas em ervas e em produtos de origem animal, de origem mineral, etc. E que esses tratamentos de facto faziam variar, faziam alterar aquilo que era a história natural da doença. E estes três componentes, do diagnóstico, da terapêutica e da perspectiva do prognóstico, da alteração do prognóstico, definem de facto aquilo que é o ato médico, e nesse sentido somos todos iguais e todos nós trabalhamos da mesma forma. E só quem consegue de facto
facto elaborar e quem consegue estruturar aquilo que é a condição e aquilo que é um diagnóstico, apontar uma terapêutica, com ela estruturar ou repensar ou redefinir aquilo que é o prognóstico da doença, só estes é que se podem chamar médicos. E para que isto aconteça naturalmente tem que fazer uma formação específica, uma formação que passa pela Faculdade de Medicina. Estamos aqui num ambiente que é particularmente propício para esta discussão, numa altura em que outros técnicos que de facto se dedicam muito a uma determinada área, a uma determinada técnica e que sabem fazer essa técnica e a fazem muito bem, isso é muito bom que aconteça, mas que efetivamente por saberem fazer determinada técnica já pensam que podem ser considerados num outro estadio de competência, o que de facto não acontece. O doutor Augusto Magalhães tem falado muito sobre a questão dos técnicos de optometria e é uma questão que a nós, Colégio de Medicina Geral e Familiar e especialistas em Medicina Geral e Familiar, o Colégio somos todos os que são especialistas de uma determinada área, que naturalmente nos preocupa e naturalmente nos preocupa porque de repente começamos a ter muitas opções e nem todas elas dentro daquela qualidade que nós exigimos para aquilo que é o ato médico e para aquilo que é a consulta médica. E nesse sentido, dizer-lhe que estamos perfeitamente em consonância em relação àquilo que são e que tem sido a postura pública e conhecida do Colégio de Oftalmologia e naturalmente também desejamos, e convém dizê-lo, do Conselho Nacional Executivo e do Bastonário da Ordem dos Médicos, portanto estamos perfeitamente alinhados no mesmo sentido. Mas nesta questão do generalista, que entretanto se vai especializando, a primeira especialização que acontece é naquele que começa a preparar os medicamentos e que já não é o mesmo que administra os medicamentos e que não é o mesmo que prescreve os medicamentos. E esta especialização foi acontecendo ao longo dos anos de uma forma relativamente calma, enfim, quando há saída de competências para outra área profissional, pois naturalmente há uma perda de poder e a perda de poder convém sempre fazer o luto sobre ela e convém sempre saber vivê-la. E nesse sentido, estas perdas de poder sempre foram acompanhadas de alguma instabilidade, que depois acaba por estabilizar mais para a frente, também sem que isso tenha e a grande consequência que isso tem é naturalmente a melhoria dos cuidados e isso é importante para todos nós e sobretudo para a pessoa que nos procura, para o doente que nos procura. Mais tarde, já no século XX, começam a diferenciar-se as especialidades médicas também, que assim, por um lado saem as cirúrgicas para um lado, saem as médicas para o outro, dentro das cirúrgicas também é a diferenciação e permanecemos nós, o médico generalista, como o core do sistema, como a base do sistema, que aliás até reconhecido e reconhecido por aquilo que é os documentos internacionais e nomeadamente aquele de 1978 da Conferência de Alma-Ata, a Declaração de Alma-Ata, que diz que se queremos um serviço de saúde eficaz, eficiente e acessível à população, pois naturalmente temos que o basear naquilo que é o médico generalista, enfim, nós em Portugal traduzimos isto por medicina geral e familiar, noutros contextos traduz-se de outra forma, mas por aquilo que é uma especialidade generalista que faça e que congregue e efetivamente os problemas de saúde e os problemas de doença das pessoas que nos procuram, não é? E o povo diz, e com muita razão, que os olhinhos é o que temos de mais sagrado e, portanto, naturalmente, esta interface com a oftalmologia é fundamental. Nós somos o grande cliente do hospital. O hospital é que acha que são os doentes. Somos nós que mandamos para lá os doentes. E se nós decidirmos, de repente, que não mandamos doentes para o Hospital de São João, o Dr. Augusto Magalhães vai ter um problema grave, porque fica sem emprego. E naturalmente, assim, queremos ser eficazes e eficientes na forma como referenciamos os doentes, como os enviamos para a oftalmologia. Queremos conseguir resolver uma boa parte daquilo que são os problemas de saúde oftalmológicos que é possível de resolver ao nível dos cuidados de saúde primários e queremos que os serviços de oftalmologia estejam naturalmente equipados e naturalmente com os recursos suficientes para conseguir responder àquilo que é a pressão epidemiológica de uma população em envelhecimento, de uma população cada vez com mais e maiores problemas de saúde, também de saúde ocular, e numa altura em que eventualmente temos aqui outras questões também que se levantam. Hoje vai ser falada a questão das cartas de condução, que é uma questão também muito importante e que de facto, cumprindo a legislação que está neste momento em vigor, teremos naturalmente que ter aqui uma interface muito grande com a oftalmologia, porque efetivamente vamos precisar, para a maior parte dos doentes, vamos precisar, não será para todos, mas para a maior parte dos doentes vamos precisar obviamente de uma colaboração muito forte e muito ágil, muito expedita com a oftalmologia e portanto é de facto um prazer estarmos aqui. Agradeço o convite, em nome da direção do colégio agradeço naturalmente o convite e desejo o maior sucesso nestas jornadas e que corra tudo muito bem. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Queria, antes de mais, cumprimentar o Dr. Fernando Vaz e felicitá-lo pela feliz ideia de organizar uma reunião científica com os médicos de Medicina Geral e Familiar. Queria também cumprimentar o Sr. Professor Paulo Santos, em representação do Colégio da MGF, e, naturalmente, cumprimentar todos os colegas, agradecer-lhes a presença e dizer-lhes que nós, oftalmologistas, estamos sempre disponíveis para colaborar com a Medicina Geral e Familiar. O Colégio de Oftalmologia, em particular, e tendo como uma das suas mais importantes funções promover o estreitamento de relações científicas e profissionais, fica à vossa disposição para a troca de conhecimentos e de experiências clínicas. A Medicina Geral e Familiar é, na nossa opinião, o pilar estrutural dos cuidados primários de saúde. Não há SNS, não há sistemas de saúde sem uma Medicina Geral e Familiar robusta e bem estruturada. Toda a estrutura dos cuidados de saúde hospitalares, que inclui a rede de referenciação hospitalar de cuidados de especialidade, tem necessariamente de ter por base uma estrutura de cuidados primários que assenta essencialmente na medicina geral e familiar. Também por isso entendemos que os cuidados de especialidade, nomeadamente de saúde visual, devem ser alargados aos cuidados de saúde primários. No caso da saúde visual, defendemos a presença dos oftalmologistas nos ACES em proximidade com os médicos de família geral e familiar. A estratégia de saúde visual, que vos falarei mais daqui a pouco, passa de resto pela criação de uma plataforma de cuidados primários de saúde da visão, constituída por 3 pilares. Pontos de rastreio, que serão a ambliopia e a retinopatia diabética, pontos de avaliação básica em oftalmologia, que serão essencialmente primeiras consultas de oftalmologia, e por pontos de intervenção única, que para doenças que, sendo muito frequentes, não são rastreáveis e, portanto, são importantes que se sinalizem, pelo menos, e estamos aqui a falar da DMI, sobretudo, e do glaucoma. Estas intervenções terão necessariamente, no entanto, que ser realizadas por oftalmologistas com o apoio do pessoal técnico e de enfermagem. Em todo o caso, existe presentemente alguma pressão para que outros grupos profissionais realizem estes cuidados de saúde visual ao nível dos cuidados primários. Seria um enorme retrocesso na qualidade dos serviços prestados às nossas populações. Colocar licenciados em física óptica ou em optometria a realizar atos do foro médico não satisfaz a expectativa dos cidadãos habituados a cuidados de saúde altamente especializados. Usar técnicos sem formação médica a trabalhar em parceria com os médicos de medicina geral e familiar não traz certamente a desejável relação profissional de confiança no exercício médico-científico a que todos estamos habituados. Alguns desses grupos ditos profissionais reivindicam capacidade técnica e também científica para a prática de atos diferenciados do foro oftalmológico. Afirmam frequentemente que devem participar na elaboração de normas clínicas para a abordagem de patologias de enorme complexidade, como a diabetes, a DMI e o glaucoma, ou mesmo patologias de urgência, como as endoftalmites. Afirmam com a liviandade própria da ignorância de quem pensa que o saber se esgota numa licenciatura de 3 anos, sem qualquer estágio hospitalar, em serviços certificados para a formação por uma ordem profissional com competência jurídica para esse efeito. Na medicina não há lugar para amadorismos. Por isso, todos os médicos devem entender que a medicina deve ser exercida apenas por médicos. Que os cuidados especializados de saúde são uma competência exclusiva de médicos especialistas. Que a discussão clínica que leva à decisão e à intervenção terapêutica é uma tarefa cada vez mais complexa e que, por essa razão, deve ficar na esfera da competência médica. O crescente interesse que os players da gestão na área da saúde têm em reduzir custos devem ser contrariados pela nossa consciência e pela nossa responsabilidade que, enquanto médicos, temos de ser provedores dos doentes e de assim lhes garantir cuidados de saúde com qualidade e com responsabilidade. Esta reunião pretende, por isso, abordar alguns grandes temas da oftalmologia. Patologias que, sendo muito frequentes, podem ter uma larga base de atuação ao nível dos cuidados primários. Importa que o médico de medicina geral e familiar saiba reconhecer as doenças mais frequentes e as saiba referenciar em tempo próprio para os cuidados de especialidade. Por isso, iremos abordar as causas mais frequentes de diminuição da qualidade visual, os erros refrativos e a catarata. Iremos abordar as causas mais frequentes de urgência, o olho vermelho, as causas mais frequentes de perda irreversível da visão, o glaucoma e as doenças da retina, que incluem a diabetes e a DMI. E, finalmente, faremos temas de oftalmologia pediátrica, que incluem a ambliopia e o estrabismo, que são temas, de resto, da maior importância no âmbito dos cuidados primários. Teremos uma sessão sobre cartas de condução, um tema da maior atualidade, para o qual importa sensibilizar e esclarecer todos os colegas sobre os constrangimentos do exame e dos respectivos relatórios.
a Estratégia Nacional para a Saúde da Visão, com que iremos iniciar a nossa reunião, dará-vos uma ideia global das nossas propostas, nomeadamente sobre a criação de uma plataforma de cuidados primários de saúde visual, no sentido de melhorar a acessibilidade e a racionalidade na gestão dos recursos na área dos cuidados de saúde da visão. Termino agradecendo uma vez mais a vossa presença e desejando, naturalmente, que os conteúdos das apresentações contribuam para que todos nós possamos melhorar enquanto cuidadores dos nossos doentes. Muito obrigado pela vossa atenção.